Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre como fazer uma URA dentro do Go High Level, né? Uma unidade de resposta audível. Basicamente, lá nos Estados Unidos o pessoal chama de IVR, que é basicamente a mesma coisa, né? Que é, por exemplo, quando você liga para uma empresa, para TIM, por exemplo, e ele tem lá aquele via ligação, né? Digite 1 para falar com suporte, digite 2 para falar com comercial. E aí, quando você escolhe as opções lá, tem como direcionar a ligação para uma outra pessoa. Tanto por dentro do Go High Level, é possível fazer esse direcionamento de usuários pela ligação da URA, e você também pode direcionar o atendimento para um celular pessoal, entendeu? Então, eu quero fazer uma URA aqui para minha empresa, que a pessoa vai ligar, e se ela colocar lá na opção 2, que é falar com comercial, eu quero que toque e direcione aqui para o meu celular pessoal. É possível a gente fazer esses direcionamentos e basicamente é sobre isso que a gente vai estar conversando nesse vídeo hoje, tá? Muito importante que hoje especificamente nesse vídeo a gente não vai falar sobre o Voice AI. O Voice AI é a inteligência artificial de voz que existe dentro do Go High Level. A gente vai estar abordando esse conteúdo num outro vídeo, mas hoje mesmo é para aprender a fazer a URA, que todo mundo conhece aí, a maioria das empresas de porte médio grande usam hoje, e você pode fazer isso dentro do Go High Level, porque o Go High Level tem essas funcionalidades de ligação, seja ligação ativa, receptiva, e enfim, todo o restante lá de funcionalidades que existe no Go High Level. Então, sem mais demoras, vamos lá. Eu estou numa conta aleatória aqui do Go High Level, é uma conta que a gente usa para fazer os testes, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, se eu quero fazer qualquer coisa relacionada à ligação aqui dentro do Go High Level, eu preciso ter um número de telefone que ele tem que estar aqui dentro, né? Esse número você pode vincular um número existente lá na Twilio, mas aí é um outro processo. Ou você pode ir pelo caminho mais fácil e comprar um número aqui dentro do próprio Go High Level. Para você comprar esse número, é aqui em configurações, números de telefone. Eu já tenho um número aqui, que é o que a gente vai fazer as automações aqui hoje nessa videochamada, mas se você não tem nenhum número, para você fazer essa URA de atendimento, você vai precisar que ela esteja em algum número, né? O cliente tem que ligar para algum lugar para a URA ser executada. Então você tem que comprar esse número aqui. Como que funciona? A gente vai vir adicionar número de telefone, escolhe o país. Então, por exemplo, Alisson, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, ou eu quero vender esse produto para uma empresa nos Estados Unidos. Então, você coloca Estados Unidos, seleciona o número, ou vai com o seu cliente e pede para ele selecionar. No nosso caso aqui, para quem quer um número do Brasil, você vai botar aqui Brasil. E uma coisa que eu recomendo é a seguinte, ele aparece números aleatórios aqui, e a maioria é de São Paulo, né? Só que às vezes, por exemplo, eu sou de Brasília, então para mim é relevante eu ter um número que comece com o DDD 61, né? Que não tem o DDD de São Paulo, por exemplo. Como que eu procuro aqui? Porque aqui ele não tem como você, sei lá, pesquisar o número, entendeu? Você tem que ficar atualizando aqui, várias vezes, até aparecer um 61. Só que aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui nos filtros, e aí fazer um filtro para aparecer um número onde qualquer parte do número, ou a última ou a primeira parte, corresponda a... E aí ele me dá o máximo de 4 dígitos, eu acho. Deixa eu ver quantos. Na verdade ele dá bastante dígito, ele dá 7 dígitos aqui que você pode pesquisar. Então o que você pode fazer? Eu quero um número de Brasília, vou botar aqui o 5561. Sei lá, se você quiser um número que comece com 818181, você coloca, se existir, né? Se quiser sei lá, vamos ver se tem o 8181. 8181 não tem. Eu vou testar aqui só 5561. Aplicar, 5561 já tem, ó. Para Brasília, ele aparentemente não tem números de celular, né? Entre aspas, que é aqueles que começam com 8, com 9. Ele só tem esses números que começam com 3 ou 4. Mas, enfim, o resumo da ópera é esse. Você vai caçar aí o seu número, ver o que agrada mais você aí, vai atualizando até ver um que vocês acham que é fácil de lembrar. Clica aqui, seleciona o número e prossegue para pagamento. Alguns números custam $1, outros números custam 2. Aqui para o Brasil a média está 4,25 hoje, né? A gente está olhando em setembro de 2025,
Então esse é o valor, você vai procurando aí um número que agrada mais vocês e compra. Beleza. Só tem um detalhe que você tem que fazer antes de comprar o número, que é, cada país tem o seu pacote regulatório de ligações e de telemarketing, esse tipo de coisa. Então nos Estados Unidos existe um processo, aqui no Brasil existe outro. O do Brasil é bem facinho de resolver, que é, antes de eu comprar o número, eu preciso vir aqui em Regulatory Bundle Address e eu vou ter que clicar aqui em criar e eu vou ter que criar um pacote de endereço e um pacote regulatório. Se você não tiver criado o pacote de endereço nem o pacote regulatório, na hora de você comprar um número aqui, ele vai pedir, né, para você selecionar o pacote regulatório e o pacote de endereço e você não vai ter. E aí você não vai conseguir concluir a compra, né? Nos Estados Unidos é diferente. Lá a gente tem que passar por um processo que é esse processo aqui, ó, A2P, que é App to Person. É quando um aplicativo, uma ferramenta envia mensagem para uma pessoa, né? Então ele precisa passar por isso aqui. E caso você tenha o número dos Estados Unidos, você tem que aprovar um brand e uma campanha. Basicamente é isso. Para o Brasil é mais fácil, porque lá nos Estados Unidos demora aí, sei lá, 2, 3 semanas para ter essa aprovação. E aqui no pacote regulatório do Brasil é bem rápido, ele fica pronto no dia seguinte. Então basicamente você vai clicar aqui em criar, seleciona primeiro o pacote de endereço, põe aí as informações da sua empresa, cidade, depois ele vai pedir mais coisas, você põe o número do CNPJ, lembrando que tudo que você colocar aqui tem que ser exatamente igual está no documento da empresa. Então, na hora da gente fazer aqui a criação do pacote regulatório, ele vai pedir para a gente fazer o upload do cartão CNPJ, do contrato social. Se você preencher algum dado aqui manualmente, diferente do que está lá no CNPJ, esses pacotes não vão ser aprovados, tá? Nem o pacote de endereço, nem o pacote regulatório. Mas é bem fácil, é só você fazer com atenção, coloca exatamente igual está lá no CNPJ, usa, enfim, não abrevia nada, não coloca, por exemplo, aqui no pacote de endereço o nome fantasia, e aí lá no pacote regulatório você coloca a razão social. Não faz isso, ele tem que estar em conformidade igual. Fez isso, os pacotes regulatórios e de endereço lá, você pode concluir a compra do seu número aqui no Go High Level. Tendo o seu número aqui no Go High Level, o próximo passo é a gente montar a nossa automação, né? Depois que você comprou o número, o próximo passo é a gente montar essas automações, montar a URA, né? Onde que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em automações. Aí eu vou criar uma automação nova do zero com vocês, para a gente pegar o passo a passo todo desde o início, né? Vou botar o nome dessa automação aqui de criação de URA -YouTube. Beleza? Esse é o nome da nossa automação. Qual que é o gatilho que vai ativar essa automação? Bom, vamos parar para pensar aqui. Essa mensagem, essa URA, ela tem que ser executada, ela tem que ser reproduzida assim que um cliente, por exemplo, ligar para o número da minha empresa. Então, o gatilho dessa automação, o que vai disparar essa automação, né, o trigger aqui, vai ser, por exemplo, o cliente fazer uma ligação para o nosso telefone comprado aqui no Go High Level, né? Que o nome desse gatilho é isso aqui, ó, iniciar gatilho IVR. IVR é a mesma coisa que URA, é só a tradução para o inglês, tá? Mas é a mesma coisa. Então, iniciar gatilho IVR. Ele pergunta qual o número de telefone. Quando você seleciona aqui, ele pergunta qual o número de telefone, porque talvez você tenha mais de um número de telefone aí no seu Go High Level. Então você vai selecionar o telefone, que essa URA vai estar aplicada, né? Vai estar funcionando. E toda vez que alguém te ligar, ele vai ativar essa automação. O que a gente vai fazer assim que a pessoa me ligar? Bom, se eu quero fazer a URA, então o próximo passo, assim que a pessoa me liga, é eu ter uma mensagem pré-gravada, né? Uma mensagem pronta, que é: seja bem-vindo ao canal do Alisson Seabra, por exemplo. Digite 1 para comprar o curso, digite 2 para, sei lá, para falar com o Alisson. Então, o próximo passo, depois que a automação é ativada, é a gente colocar essa mensagem. Qual o nome da ação que a gente adiciona essa mensagem?
pode pesquisar IVR aqui também, tá? Que é a mesma coisa que o URA. E ele vai ter algumas ações aqui para a gente fazer, né? Gravar um correio de voz, encerrar a ligação, conectar a ligação, que é quando você direciona para um outro número, dizer ou reproduzir mensagem, só que esse dizer ou reproduzir, ele só manda a mensagem, seja ela digitada ou áudio gravado, né? O que a gente quer é reunir informações durante a ligação, que é esse aqui que vai dar as opções de digite 1, digite 2, digite 3 e por aí vai, né? Então a gente vai selecionar essa ação. Quando a gente coloca essa ação, que é de reunir informações, ou em inglês aqui, né? Gather Input on Call, a gente tem duas opções. Ou a gente vai botar no Say a Message e a gente vai digitar aqui. Só que o Go High Level, como vocês sabem, ele é uma ferramenta muito americanizada. Então o que você digitar aqui, ou ele vai falar inglês, mesmo que você digite em português, ou ele vai ficar com um sotaque horrível. Então eu não recomendo que você digite aqui, não recomendo que você venha aqui, por exemplo, e coloque seja bem-vindo ao atendimento, blá 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 blá. Porque aqui para o nosso contexto do Brasil vai ficar zoado. Então o que eu recomendo é a gente mudar aqui de Say a Message, vamos trocar para Play a Message. Feito esse Play a Message aqui, a gente vai precisar subir um áudio aqui, tá? Em formato MP3, que vai ter ali as mensagens da URA, igual quando a gente liga para a operadora de celular, seja bem-vindo aqui ao atendimento, blá blá blá. Você pode gravar esse áudio no seu WhatsApp mesmo, entendeu? Abre uma conversa aí com você mesmo, clica aqui em gravar um áudio, depois você converte, né? Porque o áudio do WhatsApp ele é em formato OGG, você pode converter esse áudio de OGG para MP3 e depois a gente vem aqui e carrega esse áudio. Então a gente vai clicar aqui em carregar arquivo e subir o áudio que você já gravou. Eu vou subir um áudio que eu tenho aqui, que a gente usou para um outro contexto, né? Que é esse áudio aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês escutarem. Boa tarde, seja bem-vindo. Para falar com o Clined, nossa clínica de psicotécnico de São Sebastião, digite 1. Para falar com Top Clínica, digite 2. Para falar com tal clínica, blá blá blá, testando, digite 3. Beleza, então esse é um áudio aqui que eu criei, né? Num exemplo de existirem 3 clínicas com um número só, e aí o cliente liga para essa URA, se ele quiser falar com a unidade 1, direciona para a unidade 1, se ele quiser falar com a unidade 2, direciona para a unidade 2. Obviamente que aqui é só um teste, né? Esse áudio aqui foi literalmente inventado, tanto que eu falei no final do áudio, né? Blá, 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 é só para fins de aula aqui mesmo. Depois que você subir aqui, a gente vai botar o Match Conditions, né? Que é o que o cliente vai responder que vai fazer essa divisão para ele entender que o 1 é tal coisa, o 2 é outro departamento e o 3 é outro. É justamente aqui no Match Conditions, né? Então o nome da filial ele pode ser qualquer nome, por exemplo, financeiro. Aí o financeiro pode ser o digite 1. Comercial pode ser o digite 2, ou se você quiser nem colocar nada aqui em cima também, não é obrigatório, tá? Isso aqui é só para fins de organização, você pode deixar só assim mesmo. Então eu vou botar aqui o 1 e o 2 e vou botar o 3 também. Beleza? 4 não, só 3. Beleza. Então quando você botar aqui o Match Conditions e salvar, ele vai abrir várias perninhas aqui. O que é isso aqui? O cliente vai ligar, vai disparar o gatilho. Ele vai reproduzir esse áudio que a gente colocou aqui e pedir para o cliente digitar 1, 2 ou 3. Se o cliente digitar 1, ele vai seguir para cá. Se o cliente digitar 2, ele vem para cá. Se o cliente digitar 3, vem para cá. E se o cliente digitar qualquer coisa diferente de 1, 2 ou 3, aí ele viria nessa saída de erro aqui, que a gente pode colocar para ele perguntar novamente, por exemplo. Falar assim, digite apenas o número, blá, 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 tentar novamente, né? Fazer com que ele digite a coisa certa. Então ele deu essas 3 alternativas aqui pra gente. E aqui, galera, a gente está falando de ligação, mas não é obrigatório eu me ater aqui dentro dessa automação só para ligação. Eu posso, por exemplo, botar a ligação e na ligação eu falar assim, digite 1 para atendimento via WhatsApp. E aí, quando ele digitar 1, por exemplo, ao invés de eu direcionar para uma ligação, a gente colocaria aqui um WhatsApp
Se você usa Go High Level e não sabe, tem como colocar o WhatsApp API não oficial aqui, né? Aquele de escanear o QR Code. Eu tenho um outro vídeo aí no canal onde a gente explica sobre isso, né? E a gente substitui o SMS pelo WhatsApp, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, digite 1 para atendimento no WhatsApp. Aí quando ele digita 1, a automação já chama ele no WhatsApp. Olá, bom dia. Recebemos sua ligação aqui e você disse que quer continuar via WhatsApp. Então a gente poderia fazer nesse contexto, né? E aí ele funcionaria assim. Também funciona para mandar um e-mail ou, Alisson, eu quero que toda vez que a pessoa me ligue e que ela peça para falar com um comercial, que a automação vai lá no pipeline do comercial, sei lá, vamos supor que é esse aqui, e já crie um cardzinho aqui para esse lead, lembrando que quando o cliente está me ligando, se o contato já existe no CRM, eu vou ter o nome do contato, se ele já existe, né? Porque ele identifica o telefone e já identifica que é aquele contato que está me ligando. Se o contato não existe no CRM, eu não sei o nome desse cliente, né? Então pode ser que na hora de você criar esse card aqui, seja interessante, ao invés de você botar o nome, que talvez você não tenha, você botar o telefone. E aí toda vez que alguém te ligar na sua central, na sua URA, ele já cria o cardzinho lá para você fazer o acompanhamento, né? Às vezes é um possível cliente, vale a pena você acompanhar. Então, dessas duas opções, né? Digite 1 vai para o WhatsApp, digite 2 vai criar o cardzinho e vai, por exemplo, botar uma mensagem. Toda vez que ele digitar 2, eu vou botar uma mensagem. Mesmo esquema, tá? Grava a mensagem, sobe aqui e coloca. Aqui para fins eu vou escrever qualquer coisa aqui, mas aí na hora de você fazer, ao invés de você colocar o dizer a mensagem, você vai colocar o play a mensagem, tá? Só para não ter que gravar outro áudio. E aí vamos supor que se o cliente digitar 3, você quer que ele toque no seu celular pessoal. Ou seja, se digitar 1 ou 2, ele fica lá dentro da URA e existe um processo de automação para essas alternativas, né? 1 e 2. E se ele digitar 3, vai chegar a ligação desse cliente que está ligando na URA, na empresa. A ligação é direcionada para o seu celular, ele toca na hora e você conversa com o cliente como se o cliente tivesse ligado direto para você, tá? Então, como que a gente faz esse direcionamento? Se for na opção 3 e eu quero direcionar, eu vou botar aqui o IVR, conectar a ligação, e aí nesse conectar a ligação a gente tem duas opções. Se a gente pode ou selecionar o usuário, e aí a gente seleciona, tem os usuários aqui, Alisson Seabra, Vitor Bernardo, são todas pessoas que fazem parte da minha equipe. Se você selecionar o usuário, por exemplo, eu vou selecionar o Vitor aqui. Se eu selecionar o usuário, onde que vai chegar essa ligação? Dentro do próprio Go High Level. Então, existem as duas opções. Eu posso atender esse lead pelo Go High Level. Quando alguém ligar, ele literalmente vai aparecer aqui na tela do Go High Level um botãozinho de ligação recebida e você pode aceitar. Ele faz o barulhinho de ligação normal. Você pode receber essa ligação pelo Go High Level selecionando o usuário. Aí vai tocar lá no usuário da pessoa. Ou se você não quiser que seja direcionada para o Go High Level, se você quiser que direcione essa ligação para um número de celular mesmo, tipo, eu quero que toque no meu celular, eu não quero atender pelo Go High Level. Aí você não vai selecionar o usuário, a gente vai clicar em adicionar número personalizado e aí você coloca o número de telefone mesmo para onde essa ligação deve ser direcionada, né? Então, por exemplo, se eu colocasse o meu número aqui, assim que a pessoa ligasse no nosso número central da URA, que é o número que comprou aqui, ela escutar a mensagem e ela colocar que é a opção 3, por exemplo, aí ele ia direcionar a mensagem para mim e ia aparecer no meu celular que o cliente está ligando direto para mim. Basicamente, é assim que funciona a URA. E aqui a gente poderia replicar esse passo aqui várias vezes, né? Por exemplo, dentro do departamento comercial, eu tenho vários produtos. Então você poderia vir aqui e botar uma outra URA, uma outra central aqui, né, de coletar informações. Então, se o cliente vier aqui do financeiro, que é o 2, aí eu vou fazer uma outra pergunta com outro áudio que vai perguntar
se é para pagamento à vista, blá blá blá, enfim. Aí vai da criatividade de vocês. Só com o que eu ensinei aqui para vocês, eu acredito que a gente já tem aí 99,99% do que a gente precisa, né, para poder fazer essa URA, criar ela e revender ela e ganhar dinheiro com isso, porque as empresas usam isso, tá? Então essa aula aqui a gente já ensinou quase que 100% de todo esse contexto. Num próximo vídeo a gente vai estar conversando sobre as inteligências artificiais de ligação, mas não vai ser nesse vídeo. Ah, Alisson, e se eu quiser gravar essa ligação para ela ficar ali no histórico, né? Toda a gravação, como que eu faço? A gente vai vir aqui no Connect Call, por exemplo. Eu vou vir nas configurações avançadas e eu vou ativar o registro de ligação. Aqui ele tem um limite, né, de dados, o máximo de minutos que ele vai gravar. Você define aí o que faz sentido para você gravar. Se quiser gravar uma ligação grande, você coloca bem alto ali aquele limite. E salva e tá pronto, galera. Publica e salva e tá pronta a automação de vocês. Essas ligações, elas vão aparecer dentro da própria conversa com o cliente aqui. Então, por exemplo, esse cliente aqui teve uma ligação para ele. Junto com os e-mails, os agendamentos, os WhatsApps, SMS, junto com tudo, ele vai aparecer aqui um bloquinho de IVR mostrando que naquele dia, naquela hora, houve uma ligação e essa ligação fica salva aqui, guardada dentro do contato. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo que eu passei para vocês. E se você tem interesse em ter o seu white label do Go High Level, com a sua marca, o seu logo, para você vender como sua empresa mesmo, vender quantas assinaturas quiser, aqui embaixo tem um link para você fazer a aplicação, para você se inscrever, tá? Eu, quando comecei no Go High Level, eu sempre falo isso nos vídeos, né? Há 2 anos atrás, eu não tive ajuda de absolutamente ninguém. Era um ambiente completamente que ainda não tinha sido desbravado ali. E eu fui sozinho e, cara, foi um processo de aprendizagem, uma curva de aprendizagem bem longa e bem penosa e bem dolorosa, né? Porque não tinha ninguém para me ajudar. Eu tinha que literalmente sair fuçando. E, sei lá, isso que eu ensinei para vocês aqui em 15, 20 minutos, eu demorei, sei lá, horas para poder achar e testar e comprar o número e descobrir que tinha que ter o pacote regulatório. Então, tudo isso gera muito tempo. Eu consegui já compilar aqui e mastigar para vocês. E eu prometi para mim mesmo que se eu fosse convidar alguém para ter um white label do Go High Level, né, para ser o meu afiliado do Go High Level, eu não ia deixar esses afiliados passarem a dificuldade que eu passei quando eu comecei com o meu Go High Level, né? Então, todos os nossos afiliados aqui, para você que tem interesse em começar o seu próprio white label do GHL aqui, a gente tem treinamentos individuais que a gente faz, tá? No momento, não estamos cobrando por esses treinamentos, então todos os nossos afiliados tem treinamentos individuais via videochamada. No início a gente faz diariamente, até a pessoa entender ali 100%, né? Como é que cria os planos, como é que revende, como é que faz as automações. Então a gente ensina 100% do processo. Além disso, a gente tem aí um grupo de suporte individual com a sua equipe e eu tenho o prazer de dizer que até hoje nenhum dos nossos afiliados desistiu. Todo mundo que começou o Go High Level com o nosso acompanhamento, a gente tem muito orgulho de dizer que 100% deles prosperaram e seguiram aí até hoje, e o white label de todo mundo tá aí vivo e gerando faturamento e dando tudo certo. Então, se você tem interesse em ter o seu white label do Go High Level com o nosso acompanhamento, aqui embaixo tem um link, tá? Com um formuláriozinho para você fazer a sua aplicação, e vai ser um prazer te ajudar e passar todo esse conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo dos anos. Se é para ter Go High Level, é melhor aprender com os melhores. E aí a gente está aqui para ajudar vocês nisso, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se esse conteúdo é relevante para você, se inscreve aqui no canal, clica ali no... curte aí o vídeo, faz todo aquele esquema aí que a gente tem que fazer nos vídeos do YouTube. E foi um prazer ter vocês aqui, galera. Que Jesus abençoe a vida de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!